Amém. Glória a Deus por esse tempo. Tenho certeza que você já foi abençoado, tanto por esse momento de oração, quanto durante todo o louvor. E fomos muito edificados e tenho certeza que a chama do seu coração, está acesa. Há um fogo queimando em nossos corações aqui nessa noite. E, de certa forma, esse fogo também nos prepara para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas através da palavra. Amém? Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo 19. É o ponto de partida para aquilo que Deus ministrou ao meu coração e eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. Salmo 119, a gente vai ler o versículo 11. É um texto muito conhecido nosso, mas que traz uma mensagem muito profunda, apesar de ele ser um versículo bem pequeno até. Então, Salmo 119, versículo 11 diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? Então, um texto muito conhecido, falamos muitas vezes na igreja, temos músicas que são uma declaração desse texto aqui, e durante a semana Deus vinha ministrando ao meu coração sobre esse texto para compartilhar aqui nessa noite. O tema que eu escolhi para falar a partir desse texto é a preciosidade da palavra. E aqui, especificamente, está falando sobre a palavra de Deus. Nós temos um Deus que fala. Nós não temos um Deus que é distante, que nos criou e deixou a gente aqui sem um relacionamento. Não. Deus, ele se comunica conosco. Deus, ele se revela a nós. E a principal maneira de Deus, ele se revelar a nós é através da comunicação, que é a sua palavra, que ele nos deu essa palavra. Agora, quando eu falo sobre preciosidade da palavra, não é difícil eu entender, a partir daquilo que Deus é para mim, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus santo, é muito fácil eu entender que a palavra de Deus é algo precioso. Vocês concordam? Amém? Agora, qual que é o desafio? O desafio é a gente conseguir avaliar se a maneira que eu me relaciono, a maneira que eu me dedico, a maneira que eu recebo essa palavra, é uma maneira que trata essa palavra como algo precioso. Porque eu posso, na teoria, saber que a palavra é preciosa, porque é a palavra de Deus, mas no meu dia a dia talvez nem saber como dar o valor devido a essa palavra. E esse texto ele vai trazer isso. Esse texto vai trazer tanto uma reflexão ao nosso coração, de que se eu estou tratando a palavra, o que Deus fala comigo, como algo precioso, como também uma orientação do como fazer isso. O que é que Deus espera que eu faça, considerando que a palavra dele é preciosa. E esse texto ele traz a primeira coisa aqui de uma maneira muito clara. O texto diz: eu escondi a tua palavra. Parece até algo engraçado, né? Porque se a gente faz uma leitura meio rápida sobre esconder a palavra de Deus, parece até uma coisa assim meio egoísta, né? O contrário daquilo que a gente fala, que é o que? Eu tenho que compartilhar a palavra, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que levar a palavra a outras pessoas. Então, quando a gente lê assim, eu escondi a palavra, a gente pensa assim, poxa, que cara egoísta, né? Está escondendo a palavra, está querendo a palavra só para ele. Mas esse esconder aqui não é nesse sentido. Não é esconder para manter em segredo. É um esconder no sentido de você guardar a palavra com muito cuidado, com muito zelo. Sabe quando você ganha uma coisa e você não quer que aquela coisa estrague? Você não quer que ela quebre? E aí o que você faz? Você esconde no sentido assim, cara, eu vou guardar, eu vou proteger, eu vou colocar num bom lugar que não vai acontecer algo de ruim com isso que eu ganhei, né? Dependendo das coisas que a gente tem de valor, às vezes a gente esconde no sentido de guardar, até para que não seja roubado. Ou seja,
é tratar como algo precioso. Então, quando eu olho isso, o salmista dizendo, olha, eu escondi a tua palavra, eu guardei a tua palavra como algo precioso, essa é a primeira coisa que vem ao meu coração sobre a maneira que eu devo me relacionar com a palavra de Deus. Vem uma pergunta no meu coração, cara, será que eu estou guardando essa palavra como algo precioso? Será que eu estou colocando em um lugar com zelo as palavras que eu recebo? Por que isso é importante? Porque a Bíblia nos revela, em alguns outros textos, que a minha postura diante da palavra de Deus importa muito sobre o efeito dela. O que nós sabemos? A palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz. Você sabe que o Evangelho ele é o poder de Deus. O Evangelho ele traz libertação. Você sabe porque você ouve na revelação bíblica, você sabe porque você é testemunha, você foi transformado por essa palavra. Você sabe talvez porque você ouviu o testemunho de alguém, que você conviveu, que você viu a pessoa em uma fase da vida, mas depois que ela começou a receber e aceitar essa palavra, ela foi transformada. Mas esse evangelho de poder também depende da absorção de quem recebe. Veja só, esse evangelho de poder, a gente vê o efeito, por exemplo, na parábola do semeador. É ou não é? O que diz? Olha, o semeador saiu e lançou as sementes. A semente é o que? A palavra do evangelho. Então, se a gente pode pensar assim, cara, se essa palavra, esse evangelho é a palavra de Deus e tem poder, aonde cair vai transformar aquele lugar. Aonde cair vai mover naquele ambiente uma frutificação. Mas a parábola que Jesus está contando já mostra que não. Já mostra que sementes são lançadas e muitas vezes porque não encontrou um espaço onde o solo estava saudável para absorver, aquela semente não prosperou. Aquela semente ela se perdeu no meio do caminho, aquela semente ela ficou em meio de outras plantas e foi sufocada. Algumas sementes caíram em um lugar e vieram os pássaros e roubaram. Ou seja, passaram por situações aonde não houve oportunidade de aquela semente que era poderosa, que aqui nesse contexto é a palavra de Deus, tivesse o efeito para o qual ela foi enviada. Isso gera um temor no meu coração, porque a gente fica tão feliz quando recebe uma palavra, a gente fica tão feliz quando Deus fala com a gente. Eu fico muito feliz, às vezes, a minha esposa acompanha. Quantas vezes eu estava lá em casa lendo a Bíblia, e às vezes veio aquela palavra rema, sabe? Aquela palavra que era aquele dia, aquela verdade, algo que você nunca tinha recebido antes de Deus. E a Jaqueline muitas vezes me viu chorar diante dessa realidade de falar assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor fala comigo. Mas o simples fato de eu receber essa palavra, que já é algo muito bom, não é suficiente. Eu preciso tratar essa palavra como algo precioso e entender que essa palavra precisa ser guardada. Ou seja, eu tenho que pensar assim, cara, eu não posso perder. Eu não posso esquecer dessa palavra. Eu não posso ignorar aquilo que Deus falou. Eu preciso guardar essa palavra como algo precioso que Deus está me dando. Amém? Então essa é a primeira coisa. Mas aí a gente pensa, tá, então aonde eu devo guardar essa palavra? Obrigado, Isa. Gente, desculpa aí o barulho, mas não tava dando certo aí. Primeira vez, depois a gente se acostuma, tá? Mas vamos com o microfone de mão que não tem segredo, tá? Mas como eu estava falando,
Então, uma vez que a gente entende que a palavra é uma coisa preciosa que Deus nos deu, porque vem dele, mas depende da nossa postura também de guardar, a gente entende que o texto diz aonde devemos guardar. E nós devemos guardar essa palavra no nosso coração. Esconder no nosso coração. Então, talvez você já foi em alguma casa, ou até mesmo na sua casa, que tinha a palavra, e ela muitas vezes era guardada aonde? Em cima de uma mesa, né? Em algum lugar aberta, ainda mais o Salmo 119, que é o que nós estamos lendo. Muitas vezes é o escolhido para ficar lá. Na minha casa já teve isso, na minha casa ainda tinha caixinha de promessa. E era só versículo assim, meu irmão, não tinha tristeza que aguentava aqueles versículos. Os versículos mais assim, pentecostais da Bíblia, de vitória, de triunfo. Então tinha, mas não é nesse sentido. Não basta você guardar a palavra lá embaixo do seu travesseiro, né? Eu tenho que dormir com a Bíblia embaixo do meu travesseiro. E aí você dorme e não lê. Não é assim. Você tem que guardar essa palavra no seu coração. E é muito interessante porque a Bíblia, quando fala sobre coração, lá em Provérbios 4, 23, também fala sobre guardar. Diz assim, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, a nossa vida flui muito a partir do nosso coração. E eu acho muito interessante. E a conexão que Deus me deu sobre esses dois textos é que quando a gente fala sobre guardar o coração, tem a ver com guardar no coração. A questão é o seguinte, naturalmente, quando eu quero guardar alguma coisa, eu penso sobre fechar. Então, assim, eu preciso guardar o meu coração, ou seja, eu tenho que fechar o meu coração. Eu tenho que colocar, quando eu quero guardar algo, dentro de uma estrutura que é forte. Eu estou sempre, quando eu penso em guardar e proteger, uma estrutura que está por fora, mais forte do que aquilo que eu quero guardar. E o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que no coração é diferente. Porque o coração você protege por dentro. O que fortalece, o que protege o nosso coração, o que guarda o nosso coração, não é a gente fechar o nosso coração e colocar algo de fora como ter uma barreira para o nosso coração. Não, mas é encher o nosso coração dessa palavra de Deus. Se a gente for ilustrar, você sabe que eu gosto de desenhar as coisas que eu falo, porque me ajuda a entender melhor. É tipo assim, quando você sai, por exemplo, começa a chover, o que você pega? Você pega o guarda-chuva. Então alguém pode pensar assim, poxa, eu estou com a imunidade baixa, eu vou então pegar um guarda-chuva, porque eu não posso sair na chuva. Eu não posso me molhar, porque eu posso pegar um resfriado. Beleza, essa pessoa ela está se protegendo daquilo que vem de fora sobre a vida dela. Agora, uma pergunta. A imunidade daquela pessoa, ela vai melhorar por causa do guarda-chuva? Não vai. A imunidade dela continua a mesma, mas ela se protegeu o quê? Daquilo que vem de fora. Se você está dirigindo o carro ou está no carona, você tem, não sei, uma insuficiência respiratória, por exemplo. O airbag do carro vai te ajudar em alguma coisa? Não vai. Por quê? Porque isso são coisas que protegem do lado de fora, mas não transformam o lado de dentro. E muitas vezes estamos preocupados o quê? Com aquilo que vem do lado de fora. Que temos que nos preocupar, mas hoje o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração não é sobre isso. É sobre o lado de dentro. É sobre aquilo que é produzido dentro do nosso coração, é sobre a saúde, a imunidade do nosso coração, não sobre aquilo que vem de fora. E isso faz sentido quando, por exemplo, a gente lê aquilo que Jeremias falou sobre o coração, que diz assim, olha, o coração humano, ele é mais enganoso que qualquer coisa, é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quão é mau?
Eu, Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações. Então, eu muitas vezes li esse texto entendendo, não que o coração era enganoso, mas entendendo que o coração ele é enganado. Ou seja, é o que vem de fora. Então, eu tenho que cuidar para o meu coração não ser enganado. Quando, na verdade, no 0 a 0, sem acontecer nada, o que o texto está dizendo é que o nosso coração ele tem uma tendência a se enganar. Então, a única preocupação de Deus não é o que vem de fora contaminar o nosso coração. O grande problema é que o nosso coração naturalmente se contamina. E é por isso que muitas vezes não adianta a gente proteger só o que vem do lado de fora. Só nos proteger das situações que acontecem pode trazer algo de fora para dentro. Mas estarmos com o nosso coração fortalecido. E estar com o coração fortalecido tem a ver com encher no coração da palavra de Deus que examina e sonda e transforma os nossos corações. Amém, gente? É isso que o Espírito Santo vem. Olha para dentro do coração. Olha para o conteúdo do coração. Avalie o quão aquilo que Deus falou com você foi guardado no coração. Porque se o seu coração estiver cheio da palavra, cheio daquilo que Deus disse a você, daquilo que Deus testificou na sua vida, eu tenho certeza que o seu coração vai estar protegido, imune àquilo que vem de dentro e, por consequência, também daquilo que vem para o lado de fora. É isso que o Espírito Santo está dizendo a mim e eu creio que a você também. Eu escondi a tua palavra no meu coração. E aí, uma vez que o meu coração está cheio dessa palavra, qual é o efeito? Para não pecar contra ti. É tudo aquilo que a gente quer. Que é o pecado, é errar o alvo. Eu tenho certeza que você que ama Jesus, você não sai de casa, poxa, tem nada para fazer hoje, vou pecar. Não é assim, não é o que a gente quer, não é o desejo daquele que ama Jesus, que tem uma mente transformada. Eu sei que o que nós queremos, muitas vezes não conseguimos, é verdade, é agradar ao Senhor, é fazer a vontade dEle. Mas somos tentados ao pecado, somos tentados ao erro. E muitas vezes a gente romantiza ou super espiritualiza, talvez, uma experiência que é o seguinte. Sabe aquela experiência de tipo assim, poxa, eu queria muito uma coisa, mas Deus falou comigo totalmente o contrário. Sabe esse testemunho que a gente já sempre dá, eu já dei várias vezes, talvez você já deu ou ouviu, e esse testemunho geralmente, ele é tido como algo muito espiritual. É como se o fato de Deus querer uma coisa e eu querer outra, testificasse que Deus está fazendo algo, sabe? É como se, e eu acredito que isso seja porque geralmente nessa situação exige renúncia. Ou seja, se eu queria algo, se eu desejava algo que era fora daquilo que Deus permite, que Deus me ensina, que é ser obediente a Deus, e Deus me disse que Ele queria outra coisa, e eu segui, eu renunciei àquilo que antes era a minha intenção, né? Então eu acredito que seja por isso. Mas a gente entende como se isso fosse o auge da ação, da experiência com Deus, e não é. Mas por causa desse nível de renúncia, a gente passa a valorizar e muitas vezes até desejar esse tipo de testemunho. Vamos pensar de novo outro exemplo? Quando chega um missionário, aí o cara conta o testemunho assim, cara, eu queria ser milionário. Passei minha vida toda só pensando em dinheiro, construir minha vida, não queria saber de nada para o Senhor, construí empresa, fui viver meus sonhos. E quando eu conquistei tudo, Deus falou para mim que não era. Aí eu renunciei tudo que eu construí anos na minha vida para começar minha vida do zero, sem salário, sem nada, em outro lugar, longe da família.
a gente fala assim, pô, esse cara é espiritual. Esse cara, para ele ter conseguido abrir mão de todas essas coisas que ele já tinha conquistado para ser um missionário, para servir o Senhor, esse cara é muito de Deus, cara. Esse cara é fera. Esse é o auge da experiência profética. Você está indo na direção, está dando certo. Deus deu uma palavra e você mudou de direção e renunciou a muita coisa. Agora, quando chega uma pessoa e ela fala assim, não, eu sempre entendi o chamado de Deus para a minha vida. Eu desde adolescente, cresci na igreja, nem fiz muita coisa errada, nunca matei ninguém, nunca bebi nada que não fosse suco. Minha vida sempre foi na igreja, entendendo os princípios do Senhor, me preparei. Aí entendi de Deus de servir ao ministério na igreja. Faço evangelismo lá na minha faculdade, porque Deus falou que eu sou um missionário lá. Então fui guiando a minha vida. Tenho outros sonhos ainda, de depois talvez servir em um projeto social aqui em Curitiba. Então estou guiando a minha vida por aquilo que Deus sempre falou comigo. Esse testemunho aí é meio morno, né? Esse testemunho aí, será que Deus está nesse negócio mesmo? Tem que ser mais ousado, né? Tem que ter algo maior. E eu tenho certeza que você está entendendo o que eu quero dizer aqui. O que eu quero dizer é que essa pessoa que não teve que renunciar a muita coisa, que não teve que mudar totalmente de rota, ela entendeu simplesmente do Senhor há muito tempo o princípio, talvez, de guardar a palavra. E ao invés de ela valorizar uma situação de eu querer algo, e Deus querer o totalmente oposto, ela construiu uma vida onde você valoriza a palavra, você guarda no seu coração, e o seu coração se torna mais parecido com o Senhor. Eu já quis muitas vezes, poxa Senhor, é tão difícil às vezes obedecer, é tão difícil seguir, é tão difícil muitas vezes lembrar na situação ali, você reage a uma coisa, você peca. Eu já pensei, poxa, podia ter um anjo ali eu vendo que eu nunca ia pecar, para me direcionar, quando eu fosse falar alguma coisa, ele falasse, não, fale isso não. Seria tão mais fácil. Agora a pergunta é, qual opção a gente gostaria? De ter esse anjo para impedir a gente de pecar, quando vem o pensamento, quando vem a situação? Ou se Deus falasse assim, eu vou fazer, o que você quer? Você quer esse anjo aí para te impedir? Ou você quer um coração igual ao meu para passar a pensar, desejar, agir e decidir baseado naquilo que você sabe que eu sou? Qual dessas opções era melhor? O anjo ou o coração? O que eu sei sobre isso é que a opção do anjo eu não posso te garantir. Mas o que a palavra de Deus nos garante é que é possível termos um coração que pensa, que decide, que age segundo o coração de Deus para não pecar. E o segredo é esconder a palavra do Senhor em nossos corações para não pecarmos contra Ele. Eu creio que é tempo de enchermos o nosso coração da revelação de quem Deus é, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus nos entregou, e dedicarmos um coração entregue e falar, Senhor, molda o meu coração, porque se o meu coração estiver cheio da Tua palavra, o propósito que essa palavra vai cumprir no meu coração é uma vida que agrada o Senhor, uma vida que acerta o alvo e uma vida que não peca contra Ti. Essa tem sido a minha oração nesses dias. Faça isso. Quer uma dica? Posso te dar uma dica bem prática para você fazer durante essa semana ou quanto tempo você levar? Porque às vezes a gente fala sobre encher a palavra, tá? Por onde eu começo? E a gente sempre às vezes dá um livro específico, alguma coisa da Bíblia para você ler. Hoje eu não quero fazer isso. Hoje eu quero fazer de uma maneira, te dar uma dica
de uma maneira muito personalizada, que tem a ver com a história que você foi construindo de revelação, de devocional com Deus, que te trouxe até aqui, no sentido de te formou o discípulo, o filho de Deus que você é hoje. E muitas vezes essa história está na nossa própria Bíblia de papel, né? Nenhuma Bíblia de papel aqui é igual. Você pode ter a mesma versão, o mesmo modelo, mas sabe qual é a diferença? Aquilo que você rabiscou. Aquilo que lá naquele dia você estava lendo, Deus falou com você e você grifou, você escreveu. No celular é mais difícil, eu faço às vezes no celular também. Mas na Bíblia de papel você tem. Então eu queria te dar esse exercício prático. Ao invés de você ler um livro, se você está lendo a sua leitura corrida, segue também, faz também. Mas eu queria te dar esse exercício, creio que é uma inspiração que Deus me deu, de você pegar a sua Bíblia nos seus momentos devocionais e dar uma olhada assim, sabe? Vai olhando assim, aí quando parar alguma coisa que você grifou, você para e lê aquilo e fala, quando foi que eu grifei isso aqui? O que eu estava vivendo nessa época? O que essa palavra gerou na minha vida? O que eu tomei de ação prática? E eu tenho certeza que se alguma palavra daquilo que Deus já ministrou à sua vida se perdeu no meio do caminho, eu creio que essas palavras vão voltar ao seu coração, vai voltar a queimar no seu coração, para que você tenha a paz de que você pode agir, de que você pode decidir, de que você pode fazer segundo a vontade de Deus, uma vez que as palavras que Ele declarou sobre você estão queimando, estão frescas no seu coração. É isso que eu quero para a minha vida, eu quero também sobre a sua vida. E é isso que eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar? Eu quero te dar... Fiquem todos de pé. Mas eu quero orar especificamente como a gente sempre faz. Temos o costume de chamar à frente como um apelo. Você que quer colocar o seu coração diante do Senhor e você reconhece que, Pai, eu preciso encher o meu coração dessa palavra. Eu preciso que o Senhor traga novamente ao meu coração, à minha mente, à minha memória, as palavras que vão guiar as minhas vontades, que vão guiar as minhas decisões. Eu quero me guiar por uma palavra do céu. Eu quero me guiar pela revelação de quem o Senhor é. Eu não quero pecar contra Ti. Então eu queria fazer isso. Sai do seu lugar e vem à frente. Se coloque aqui diante do altar do Senhor. O próprio Espírito Santo nos move quando a gente lê a Bíblia. O próprio Espírito Santo nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, para que a gente leia a Bíblia e salte aos nossos olhos aquilo que é específico para nós. E uma vez que a gente se coloca em rendição diante do altar dele, a gente está também abrindo o nosso coração. Porque parte de guardar no coração é estar com o coração aberto. É confiar no Senhor. É confiar que o Senhor é capaz de transformar o nosso coração e atrair a nossa vida para aquilo que Ele tem, para agradar a Ele, para uma obediência a Ele, para uma vida longe do pecado. Isso é uma santidade verdadeira, um coração cheio que deseja aquilo que é do céu, aquilo que é eterno. Vamos orar? Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e decidimos nesse tempo, nós queremos guardar a Tua palavra em nossos corações, porque não queremos pecar contra o Senhor, Deus. Ajude cada um aqui, Deus, que vai ler na sua casa, no seu momento devocional, no momento de secreto, mas desde já, gere paz nos corações de que o Senhor vai falar. Eu creio que alguns aqui o Espírito Santo já está falando, já estão lembrando daquele versículo, já está lembrando daquela situação, já está lembrando daquela palavra profética que receberam, e houve testificação também, testificação bíblica. Pai, em nome de Jesus, enche a vida dos teus filhos de tal maneira,
das verdades do Senhor, que nenhuma mentira vai fazer efeito. Nada que vem de dentro ou de fora vai fazer mais efeito do que a verdade do Senhor, a tua vontade, nos corações que estão aqui. Se há algum coração aqui quebrado, ferido, que já adoeceu, que já está sem imunidade, traz essa saúde agora, Deus. Toca corações aqui nesse lugar, traz alívio, derrama cura, que a tua palavra encha de tal maneira que nada mais consiga ficar dentro. É como a luz que dissipa as trevas. Esse é o peso da tua palavra. Esse é o efeito daquilo que o Senhor diz. Esse é o efeito da revelação de quem tu és. E nós decidimos nos guiar apenas pela tua palavra. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor nesse lugar. Glorifica Ele. Que essa palavra frutifique, abençoe seu coração e seja um guia para você a partir daqui. Amém? Você pode voltar para o seu lugar. Pode se assentar por um minuto. Porque esse é o momento da gente conhecer aqueles que nos visitam. Então quero perguntar, quem aqui está nos visitando? Tem alguém aqui nos visitando? Alguém que está vindo aqui no Holy, aqui no sábado pela primeira vez? Pode ficar de pé, por favor? Deus abençoe. Tem mais alguém? Aqui o Wander. Mas quem está nos visitando pela primeira vez? Queria pedir para a equipe já chegar aqui perto, dar um abraço. A gente tem um presente muito especial, que ninguém chega nos visitando e sai sem receber um presente, tá? Então a equipe vai chegar até você, vai te abraçar, porque para nós é um privilégio termos vocês aqui com a gente. Sintam-se em casa, sintam-se abraçados. O pessoal já está ali recebendo. Tem mais alguém, gente, que está nos visitando? Tem gente que às vezes fica tímida quando a gente pede, né? Mas na hora que vem o presente, às vezes dá mais coragem, né? Vale mais a pena. Então, se você na primeira não levantou, mas, poxa, agora eu quero ganhar o presente. Dá tempo ainda de você levantar. Amém, gente? Então, o pessoal já está ali recebendo. Quero já convidar você a ficar de pé. A gente vai orar, vai encerrar o nosso culto. E no próximo sábado, estamos aqui novamente. Amém, gente? Faça assim com a sua mão. Pai, te agradecemos. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre vem, Deus. Obrigado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre sua vida, sobre sua casa e sobre toda a igreja do Senhor na terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe e vá na paz do Senhor.